Bom dia, mulheres! Hoje nós estamos aqui novamente juntas, né? Para falar mais um pouquinho sobre Tito. E hoje nós vamos falar sobre o último capítulo, né? Que é Tito 3. E como os cristãos devem agir, né? Diante dos nossos irmãos, das autoridades, dos governos, com os nossos deveres diários. E nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso hoje. E eu queria começar falando aquilo que Paulo instruiu Tito, né? Ele instruiu Tito a falar para os membros daquela igreja, para as pessoas que estavam participando daquela igreja, que estava começando aquela igreja, a como eles deveriam agir perante a sociedade, né? Com os deveres que eles deveriam cumprir, para que eles não fossem mau testemunho, né, da palavra de Deus, mas que eles estavam sendo a prova viva, né, de que a palavra está sendo lançada no coração deles, está gerando frutos, né, que são pessoas a qual ninguém tem um motivo para falar mal, né, são pessoas realmente que podem ser chamadas de cristãos, né, cristãos é aquele que segue a Cristo, e que possamos dar verdadeiros testemunhos nós também. E Paulo começa lá instruindo, né, Tito, sobre como os cristãos devem agir diante dos governos, até mesmo nós podemos dizer assim, com os nossos deveres, pagando os nossos deveres com o governo, em todos os países, né, nós temos que cumprir isso, né, como cristão, como cidadãos, nós devemos ser retos, né, diante das autoridades também. E Paulo também fala de como nós devemos ser educados com todos, não só com algumas pessoas, mas com todos. Muitas vezes nós somos tão educados, né, com pessoas de fora, ou pessoas que estão à nossa volta, mas nós esquecemos de ser educados com aqueles que nós amamos, né? E é muito importante nós lembrarmos de ser educados com todos, né? Para que não demos mau testemunho até mesmo dentro do nosso lar, né? Como mulheres, nós devemos ser educadas não só com as nossas amigas, mas também com os nossos filhos, com o nosso esposo. Isso também é um dever importante, né? Aqueles que estão próximos de nós é aqueles que realmente podem falar, né, quem nós somos. E Paulo também fala de como nós devemos ser calmos, pacíficos. Algumas pessoas têm uma qualidade uma personalidade, né? Vamos dizer assim, mais calma, mais pacífica, né? Pacífico é aquele que, se tiver uma discussão, ele vai tentar acalmar. E tem gente que tem essa personalidade, né? Mas tem outros que não, precisam ser moldados. E o Espírito Santo pode fazer tudo isso em nós, né? Ele pode mudar o nosso caráter, né? A nossa personalidade continua a mesma. Mas nós somos sujeitos, né, ao Espírito Santo, né? Aquilo que ele está fazendo em nós. Se for uma pessoa mais nervosa, mais agitada, né? Vamos dizer assim, para não dizer barraqueira, né? Mas o Espírito Santo pode fazer muita coisa em nós, né? Nós somos sujeitos ao Espírito Santo, né? E Deus pode fazer coisas impossíveis que a gente nem imagina, né? Nas nossas vidas, tá bom? Também Paulo fala que nós não devemos falar mal de ninguém, né? Nós falamos no capítulo anterior, né? Sobre como falar mal de outras pessoas gera um prazer, né? O prazer do hormônio, como a gente falou, né? Como isso pode causar em nós um prazer, né? É o prazer do pecado, né? E Paulo fala que nós não estamos mais sujeitos aos prazeres do pecado, que nós não estamos mais sujeitos, escravos, né? Ele até usa a palavra escravos, né? Nós não somos mais escravos dos prazeres, das paixões desse mundo, né? E nós somos livres disso.
através do Espírito Santo. Por isso eu falei que eu acredito que sim, que só com o Espírito Santo nós podemos mudar algumas coisas em nós, né? Algumas pessoas podem até se reeducar, mas aquilo que dentro do nosso coração, o desejo de agradar a Deus, nós não vamos mais praticar esse tipo de atitudes, né, na nossa vida, nem no nosso pensamento. Vamos deixar de fazer algumas coisas por amor a Cristo, né? Nós não somos mais escravos desse pecado ou de qualquer outro pecado, né? Eu citei um aqui porque ele fala muito sobre isso, sobre falar mal dos outros, sobre discussões no meio dos irmãos, discussões que não vão levar a lugar nenhum, né? Naquela época eles discutiam muito sobre as leis judaicas, sobre um ser melhor que o outro, porque a lei judaica era melhor, mas nada disso levava a lugar nenhum. A única coisa que estava mudando, que poderia mudar a vida das pessoas, era a salvação, aquilo que estava sendo apresentado para eles como evangelho. E Paulo fala para Tito, né, que ele não deve deixar que essas discussões continuem, né, mas ele deve advertir aquelas pessoas que estavam com essa maneira de agir uma, duas vezes, né? Se a pessoa não quisesse seguir o evangelho, já não teria mais o que fazer, né? Essa pessoa já tinha tomado a decisão dela. E eles precisavam colocar em ordem, né? A igreja estava começando, cada um tinha um pensamento ainda, eles estavam ouvindo a palavra. E o evangelho é uma decisão minha, uma decisão sua, né? De deixar Cristo agir em nós, deixar Cristo mudar o nosso caráter, né? Muitas pessoas já têm tantas feridas, tantas dores que trouxe da infância ou daquilo que viveu, né? No decorrer da vida. Mas Cristo pode fazer todas as coisas novas, né? Ele pode mudar tudo em nós. Nada é desculpa para mim nem para você, para que nós não consigamos, né, chegar em tudo isso que nós temos falado aqui, né? Mas Cristo pode fazer infinitamente mais. E Paulo também fala, né, que nós nascemos de novo, né? Nós morremos para o velho homem. O velho homem é aquele que vivia essas paixões, vivia esses prazeres sem limites, né? Praticando os pecados na nossa mente, no nosso coração, nas atitudes que acabam demonstrando, né? Uma vida de pecado, uma vida de um coração impuro, né? Cheio de inveja, querendo sempre estar envolvido em discussões. Tudo isso, Paulo está advertindo que não leva a lugar nenhum, né? Que nós devemos usar o nosso tempo para fazer coisas boas, né? Para ajudar outras pessoas, para fazer tudo isso que ele tem nos advertido a fazer, né? Sermos calmos, pacificadores, ajudar outras pessoas. E sempre vai ter uma oportunidade de fazer isso. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer isso. E você pode usar a maneira que tiver de oportunidade para você fazer isso, né? Nós devemos aproveitar todas as oportunidades, Paulo fala também. Então, que você use as oportunidades que aparecem no seu dia, né? As oportunidades que aparecem entre as suas amigas, entre as amizades que estão à nossa volta, para sermos realmente verdadeiros cristãos, né? Cristãos, desculpa. Então, assim nós vamos crescer, nós vamos evoluir, como nós falamos no capítulo passado, né? Vamos crescer na nossa fé, na nossa esperança, né? Se você tá sem esperança, comece a dar pequenos passos, né? De mudança, né? Ore, peça a Deus de coração sincero, que você deseja mudar algo que tem te incomodado, que o Espírito já tem tocado no seu coração enquanto a gente fala, enquanto nós temos falado sobre essa mensagem. Alguma lembrança vem ao seu coração, mas que você possa deixar o Espírito Santo agir na sua vida, né? É uma decisão que nós tomamos de mudar algo em nós. São pequenos passos, daí começa a fé começa a aumentar, a esperança começa a aumentar. São passos de fé que nós damos. Aí você vai me perguntar, mas o que eu vou ganhar com isso, né? E você vai descobrir, conforme você vai caminhando
E nessa mudança, né, você vai ver que o Espírito Santo começa a agir em você. E esse agir começa a trazer prazer ao nosso coração, que agrada a Deus. E agrada assim, Deus começa a derramar do seu amor em nós também. Nós vamos amar mais ao Senhor e vamos amar aquilo que Ele ama. Que a palavra de Deus diz que um dos maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É os dois mais importantes, né? Jesus falou isso. Então, quando nós começamos a dar passos de fé e agradar a Deus, o amor dele retorna para nós também, né? Nós podemos sentir o amor do Senhor verdadeiramente, né? Porque Ele nos amou primeiro, né? E através desses passos de fé, nós demonstramos o nosso amor em obediência a Deus, né? Amar a Deus é viver em obediência à palavra de Deus, em cumprimento da sua palavra para as nossas vidas, tá bom? Que você tenha um dia abençoado, né? Que a palavra de Deus possa encontrar lugar no seu coração, na sua mente, né? Trazendo clareza ao seu coração. E que não sejam meras palavras, né? Mas que o Espírito Santo possa agir através dessas palavras na sua vida hoje, nesse dia, tá bom? Aproveite as oportunidades e que possamos continuar ouvindo e recebendo a mensagem, tá bom? Um dia abençoado para todas vocês.